Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Eliane Fernandes, que volta aqui aos nossos estúdios para a gente falar aí sobre o universo agora dos animes. O que é isso? Invocação! Apareça! Coisa bobinha! É tudo muito bacana, tudo muito bonito, tudo muito bom, mas tem um lado aí, e é esse lado que a gente quer trazer para a discussão, que é da influência desse tipo de material nos adolescentes e nas crianças principalmente. Eliane, fala um pouquinho pra gente acerca do quanto que isso pode influenciar e se é positivo a princípio ou não. Toma cuidado! Então nós temos uma questão assim de tudo que a criança vai consumir, né, independente da sua origem, dinamarquesa, japonesa, oriental, qualquer coisa, nós temos que ter esse cuidado. Né? Então eu sempre falo assim, precisamos olhar o que os nossos filhos estão olhando, nós precisamos saber o que eles estão fazendo, né? Então assim, não vamos permitir que os nossos filhos se percam dentro do quarto. De novo aquele assunto da criança dentro do quarto, né? Exatamente. Então assim, os animes, os mangás, são nos trazidos a partir no começo dos anos 90 e são inseridos dentro da nossa cultura. A gente já consumia, né, os desenhos que vinham dos Estados Unidos, a She-Ra, o He-Man, né, o Homem de Ferro. Então, nós tínhamos já esse universo dos HQs, que seriam os quadrinhos da Marvel, da DC, né, e nós tínhamos ali, passou a fazer animação, e junto com isso, nós consumíamos só a questão norte-americana. Quando a extinta Rede Manchete traz, né, o primeiro trouxe o Cavaleiro do Zodíaco, depois ele trouxe a Sailor Moon, depois ele foi trazendo algumas coisas e foi nos tornando comum. Então, mas não para toda uma geração, para a geração que estava ali começando, passava no finalzinho da tarde, então a gente tem que... É isso mesmo. Né? Então nós temos todo um histórico e como nós fomos consumindo isso de uma maneira que foi trazendo, a princípio ela não teria esse risco, né? Porque ele trazia, sim, algum pai que não conheceu, que não assistiu, se for assistir vai entender. A gente tem várias mensagens boas, né? De questão de carinho, de afeto, de amizade. Só que tudo na vida tem seu lado negro, né? Tudo tem sua demanda. Junto com isso vem essa questão da apologia à pornografia, né? Exato. Então a gente vê de quem quer ver, né? Nós conversamos antes, nós meninas víamos o uniforme da Sailor Moon como algo lindo, maravilhoso, que todas nós queríamos, a espadinha, o varinha de condão, o gatinho, aquela coisa toda. Mas provavelmente teria alguém olhando de uma maneira diferente, tentando, sei lá, olhar debaixo da saia da Sailor Moon, né? Entendendo que aquilo, talvez até pela questão da época, não fosse tão problematizado, né? Hoje a gente já tem isso. Eu tenho um menino de 13 anos que ele joga um joguinho e quem fez o jogo teve um cuidado de desfocar a parte íntima das pessoas. Então, assim, a hora que eles estão nadando, porque não estão de sainha, estão de alguma coisa, eles desfocaram, então você não consegue ter essa visão, assim, tá meio que turva ali e não tem. Exatamente, acho que para evitar que as coisas se percam, né? Então, assim, vai ter, tem necessidade desse cuidado, a gente precisa cuidar como cuida de qualquer outro conteúdo, né? Então, hoje nós temos, quando você vai para esse universo, você vai ter uma apelação, um apelo erótico muito grande, você vai ter, às vezes até uma normatização de alguns comportamentos, tanto dos que são vistos, quanto do que acontece dentro de casa, né? Então, assim, às vezes, aquele momento em que a criança está sozinha é a hora que ele começa a pesquisar, a buscar na rede aquilo que tem, e aí entra essa questão de normatizar, às vezes normatizar um comportamento que não é saudável. Elas podem desenvolver alguma prática sexual seguindo os exemplos dos animes ali? Corre-se esse risco? Corre sim, porque aí a gente esbarra em uma questão de fala,
né? O quanto que esse assunto é trazido para a família, certo? Porque assim, nós temos é um assunto velado, Sim. né? As questões sexuais a gente Ainda não é de trazer para a sala. Vamos falar sobre isso. Deixa eu te explicar como é que funciona. Então assim, existe um tabu, né? E aí o problema é que a criança pode aprender que aquilo é o normal, é aquilo que tem que ser feito. Então assim, se a gente segue roteiros, então a gente vai seguir um roteiro de que é daquele jeito que você chega numa menina, que é daquele jeito que uma menina, se uma menina tá vestida daquele jeito, ela te libera para você fazer comentários, ou para você pegar, ou para você fazer qualquer coisa. Então a minha preocupação, e a preocupação maior, é normatizar situações que não são corriqueiras, né? Então se você tem na vida real, não dá para fazer na vida real o que faz na internet, né? Seja um hentai, seja um anime mais picante, ou seja um vídeo, qualquer outra coisa. Então, assim, existe uma dificuldade, porque na vida real é difícil, dá trabalho, exige uma série de habilidades. Na vida da internet não é tranquilo, eu não preciso dessas habilidades. Mas aí acontece um déficit. Porque aí aquela habilidade que eu precisava aprender, que eu precisava ter para falar com as meninas, para falar com os meninos, né? Aquela questão de sensibilidade, vai devagar. Não, porque lá no anime, ou lá no hentai, ou não seja qual material a pessoa está vendo, é muito rápido. Sabe, vem aqui, pega, larga, e não funciona desse jeito na vida real. Então, assim, existe um risco da pessoa normatizar um comportamento nada respeitoso, sabe? Sem aquele cuidado do outro. Porque quando a gente fala de um filme ou de um material proposto para essa questão sexual, eles não têm um cuidado, sabe? Uma história, um romance, uma coisa. Não, é algo muito mecânico, algo muito automático, algo muito direto. E aí o que acontece na vida real, se as pessoas forem diretas dessa forma, eles vão ter frustrações seguidas. E aí eu entro cada vez mais nesse universo, porque eu não tenho habilidade externa, sabe? É como se, quanto mais a gente fala de processos normativos, né? Então você tem lá, com 12 anos eu tenho que ter tido uma experiência social normativa, eu tenho que ter passado por frustrações, eu tenho que olhar para o lado e falar assim, é assim que você resolve o seu problema, é assim que a gente chaveca, é assim que a gente chega na menina. Mas se eu tô, aqui é difícil e aqui é fácil, eu fico cada vez mais fácil, cada vez mais na rede e menos na vida real. Vamos sair? Não quero. Não vou. Por quê? Porque aqui eu consigo. E aí a gente tem essas questões, além dos rentais, além das questões, a gente tem um universo de realidade virtual, em que eu sou outras pessoas, eu sou diferente, né? E aí a gente entra de novo nessa questão de que lá funciona, lá dá mais certo. Então o perigo é sempre o exagero e sempre essa questão de não ter um cuidado para que a gente precisa orientar. Né? A criança, o adolescente, ele não tem uma consciência ainda, por mais que a gente venha falando que é certo e que é errado, ele ainda não tem essa consciência tão organizada, tão estruturada para dizer, nossa, isso aqui vai dar errado, isso aqui não está sendo bom para mim. Então, quando que ele vai entender isso? Quando ele está frustrado. E Eliane, os pais, os adultos, enfim, responsáveis por essas crianças, por esses pré-adolescentes, adolescentes, enfim, é possível identificar algum tipo de erotização muito cedo, vindas por parte desses animes ou desse material? A primeira coisa que a gente Existe algum sinal que a gente consegue identificar? Então, a proximidade com os filhos a gente vai ter que ter para poder olhar isso, né? Então, assim, aí a gente entra naquilo. Se você está presente na vida do seu filho, provavelmente ele não vai passar por isso, né? Então, a questão de estar lá junto, olhando, eu vou tirar a privacidade do filho. Não, você está cuidando daquilo que é seu, daquilo que é mais precioso, né? A gente fala assim, se você tem um objeto muito caro, você põe num cofre. Você não deixa na praça pública para as pessoas olharem. Então, os nossos filhos é a mesma coisa. Então, até chegar esse processo de você perceber alguns sinais, alguns comportamentos desrespeitosos, eu acho que ele vai vir nesse processo de desrespeito,
né? Até para perceber você vai ter que estar próximo, porque você vai ter que escutar um comentário, porque fulano não sei o quê, porque a roupa, porque... e entrar em assuntos polêmicos, né? E assim, às vezes a gente vê a dificuldade, porque hoje as famílias, elas não dividem o mesmo espaço. Então, até para entrar numa conversa mais complicada, é difícil, por quê? Porque se eu assisto um Fantástico, que traz assuntos polêmicos, eu assisto sozinha. É difícil uma família que assiste com as crianças. Não, traz aqui para você ver o que está acontecendo no mundo. Não, então eu vou... nossa, eu preciso prestar atenção nisso. Mas o menino ou a menina que precisava estar junto para entender que não é só a gente, enquanto pai, mãe, enquanto psicólogo, que fala dos perigos do mundo, o mundo está ali cheio de coisa, a gente está cada um assistindo. Ele está lá trancado no quarto dele, fazendo as coisas dele, a gente problematiza, mas isso se perde, porque não está junto. Então fica até difícil você perceber isso, porque ele vai vir em outros momentos que não junto com você, vai vir na escola, quando, né, vai lá e tem um comportamento inapropriado com a outra menina, uma saída, alguma coisa. Então a gente vai saber disso no problema já. Então não vai ter, porque não é um assunto que a gente fala na mesa. Como é que a gente controla esse material que eles têm acesso? Por exemplo, a senhora citou aqui o seu filho de 13 anos, que inclusive, meus amigos, está aqui nos nossos estúdios, está ouvindo tudo isso, a gente até brincou que ele é a pauta, né? Que ele é a pauta. Trata-se de um menino bem articulado e que a gente sabe que se movimenta bem nesse universo, né? Percebe-se que ele tem um apoio dentro de casa e enfim, situações, pessoas que conseguem norteá-lo, né, nesse ambiente. Mas e a pessoa que não tem esse traquejo, como é que a gente consegue proteger nossas crianças e nossos adolescentes desse universo? A melhor forma de você proteger é estar presente, né? Então assim, eu pegando a época da censura, hoje a gente estava conversando um pouco sobre isso, não tem censura maior do que você estar a par daquilo que ele está assistindo. Entende qual que é a dinâmica daquilo ali e fala para o seu filho se aquilo ali é ou não é inerente, se faz parte da cultura, se aquilo ali está bem para a cultura familiar, né? Então você vai assistir a One Piece. One Piece é legal. Não tem nada de esculhambado ali, é bem interessante, você tem superpoderes, você tem pessoas que lutam pelo poder, você tem gente... Então, vai assistir aquilo ali, não tem problema, sabe? Tem vários outros animes e outros mangás, eu gosto de alguns, eu sou apaixonada pelo Inuyasha, sabe? E ele esse que eu gosto muito, ele fala muito dessa questão da amizade, de trazer o companheirismo, né? Isso tudo. Só que se não tiver alguém, e você sabe que os caminhos vão indo, né? Você vai encontrando outra coisa para consumir. E aí entra muito nessa questão da idade, né? Talvez uma criança de 7, 8 anos, ela não esteja tão preocupada em entrar nessas coisas. Opa, não gostei, volta pra cá, por quê? Porque eu quero assistir o Inuyasha, eu quero assistir o Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu quero assistir como é que é? Naruto, eu não gosto dele, porque ele grita muito, mas ele tá lá. E não são nada que tenha alguma coisa assim. Mas você sabe que quando a gente procura, a gente acha. Então, se entra nesse processo, você está percebendo que seu filho está nesse processo de sexualização, depois dos 9 anos, né? Antes também, para você entender se faz parte ou não, porque às vezes a criança está consumindo algo que ela não colocou nenhum mal, não colocou nenhuma, como é que fala, interesse maior ali, mas não é para ela estar consumindo, né? Então, a gente tem lá a faixa de idade que a pessoa vai consumir. Então, o que a gente tem hoje, que eu percebo, é material que é para 18, 19 anos, sendo consumido por crianças de 12, 13 anos, 10 anos. Exatamente. Então você fala assim, você vai na banquinha e compra um mangá, você tem que entender para qual que é aquele público. Porque tem mangá muito complicado mesmo, tem anime muito complicado. Mas a melhor ferramenta, a melhor forma sempre vai ser o pai e a mãe, a pessoa responsável está ali do lado. O que você está consumindo? O que é isso? Né? Por isso que eu gostava muito quando era só a TV.
né? As pessoas criticavam na nossa época a TV, mas a TV ficava na sala e todo mundo sabia o que você estava assistindo. Exatamente. Né? Todo mundo assistindo, todo mundo organizando. Eu gosto muito de trazer as crianças para a sala. Né? Então, você vai assistir YouTube? Assiste na sala. Né? Ou tira o tal do fone de ouvido, deixa eu escutar o que você está fazendo. O tal do TikTok é muito complicado. Por quê? Porque ele trabalha um processo dopaminérgico muito grande. Se você tira, você tem todos os traços de um vício. Tá? A criança fica agitada, ela fica incomodada, ela se irrita, ela perde a paciência com qualquer coisa, ou ela come demais, ou ela come de menos, ou ela fica muito angustiada. Por quê? Porque nada mais é gostoso, tão prazeroso quanto ficar nas redes sociais, sabe? Porque a gente sabe, a vida real ela é complicada. Né? Nós temos, é cansativo, você tem tarefa para fazer, você tem coisas para fazer, você tem atividades. Então, assim, quanto mais ele fica dentro desse universo, menos contato com a realidade ele tem e menos eles vão querer. Então, nós vamos ter adultos, ainda mais agora com os trabalhos online, home office. Então, você vai ter pessoas que já não gostavam de sair de casa, já não queriam sair do contato, ainda ficam mais ainda, porque ela fica 8 horas no trabalho e 12 horas no computador, dorme 4. Né? Justificadas. Então, nós temos tanto uma normatização dos pequenos, como nós temos uma normatização nossa, porque nós não paramos e vamos lá olhar, o que você está assistindo? O que você está fazendo? Me fala aí, me conta o que é. As crianças, elas começam a contar, os adultos, tchau. Uma vez que esse conteúdo já chegou, já se filtrou, a criança já está consumindo ali, e, enfim, as coisas já estão acontecendo nela. Como é que a gente consegue resgatar? Tirando as telas e nos colocando nessa atividade, né? Então, como eu te falei, em casa a gente tem uma preocupação gigantesca. Então, a gente tira ele, coloca para assistir TV, tira ele, vamos assistir, vamos jogar, vamos andar, vamos caminhar, vamos no mercado, vamos trazer a criança para a vida real, sabe? Ah, mas ela é pequena, vai junto. Aí você já trabalha ali limite, regra, não pode, hoje a gente está com pouco dinheiro, hoje você pode. Porque quanto mais contato com os adultos, com a vida real, com a família, melhor. Porque aí eu estou tirando de um mundo que não existe porque ele está ali, mas ele não é do coisa, e você está ensinando habilidades para essa criança. Tá? Então, quando a gente fala de processo normativo, que são fases que precisam ser vividas para a gente poder se construir enquanto adulto, nós estamos falando de situações em que a criança precisa estar junto, para ela poder entender. Não tem um manual que ensina assim, bom, agora eu vou fazer como é para ir fazer compra. Como é que eu me comporto no mercado? Não, eu tenho que ir desde pequeno no mercado com a minha mãe para eu entender. Ó, a gente vai na padaria, tem que pedir a carne pro moço, o moço vai limpar direitinho, você tem que olhar o que você está fazendo, você tem que botar, você tem que se comportar numa fila, você tem que saber esperar. Né? Você não pode... Mas isso são coisas que a gente só vai aprender vivendo, sabe? As crianças, elas estão sendo protegidas, mas elas estão sendo tolhidas de aprender coisas. E, inclusive, essa questão, as problematizações do que é certo e do que é errado, né? Então, eu vou ter meninos que entenderam que para chegar em uma menina é só chegar, dar um beijo nela e sair pegando, quando a gente entra nessa questão da internet. E quando ele estiver na vida real, ele vai se enroscar, ele vai se entrar numa encrenca por causa disso. Ou a gente entra lá, sei lá, os jogos de corrida, que você tem que fazer várias coisas, né, destruir muitas coisas. Então, o problema todo vai ser sempre normatizar algo que não era para ser normatizado naquela idade. Eu entendo que existe um processo de socialização que eles precisam assistir algumas coisas porque faz parte da comunidade deles, mas não precisa ser o dia inteiro, sabe? Põe tempo, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, sai, desliga aí, vai assistir outra coisa, vamos ali comigo, sabe? Eu entendo que a família hoje, com os nossos horários, a gente está cada dia mais apertado de tempo.
sabe? Mas assim, a criança, ela não quer dinheiro. A criança, ela não quer coisa. A criança, ela quer a gente. Ela quer a gente para brincar, ela quer a gente junto. Então, que nós estejamos lá dentro de casa, mas que estejamos todos juntos, que nós possamos fazer uma alimentação e conversar, que a gente possa cuidar da nossa casa junto, que a gente possa existir de uma maneira coesa. Porque se eu ficar muito nessa luta de trabalhar e ter tempo e não sei o quê, eu não vou cuidar dos meus filhos. E se a gente não cuidar dos nossos filhos, a gente vai perder essa batalha. É complicado, meus amigos, mas eu espero que você... Está chegando o fim já da nossa conversa, mas eu espero sinceramente que possamos, né, todos nós entender a responsabilidade que nós temos no meio de tudo isso, né? A internet está aí, mas se ela entra dentro da nossa casa, se esse mundo virtual alcança, é porque as portas foram abertas. Não é? E é possível sim fechar portinhas, e a gente teve aqui com a doutora Eliane mais uma vez muitas dicas e muitos direcionamentos de como fechar essas brechas, né? Para que nossas crianças, jovens, adolescentes, enfim, possam estar protegidos no meio de tudo isso de alguma forma. Quero agradecer muito, viu? A sua presença aqui conosco. Hoje a doutora Eliane trouxe a família também aqui com a gente também agradece aqui a presença do pessoal acompanhando essa nossa conversa. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Eu quero até um ponto para trazer, só para dar tchau, que a gente, hoje, dentro do cenário da psicoterapia, a gente tem a modalidade de orientação parental. Olha aí. Né? Então, hoje, a gente não precisa mais, porque não vem com manual, né? Criança não vem com manual, filho não vem com manual. Então, assim, hoje existe uma ferramenta que pode ajudar essa família a se resgatar, a buscar uma forma de existir de uma maneira tranquila, né? Então, se a gente comete os nossos erros, mas eu nunca conheci uma família que errou porque quis, né? Então, nós temos hoje a forma de trazer esse suporte para a família, a orientação parental, para que a gente consiga ajudar essas pessoas também, né? A gente fala de ajudar a criança, a gente fala de terapia individual, mas é um público que a gente precisa, sabe? O que eu faço? O mundo está cheio de adultos problemáticos. Agradeço precisando de auxílio, precisando muito de auxílio, a gente que agradece sempre. E agradeço também, meus amigos, a companhia de vocês, acompanhando esse nosso bate-papo aqui com a doutora Eliane, pedindo para que você não vá embora sem antes se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, seguir a gente nas nossas redes sociais. E quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado, até qualquer hora. Então me diga se isso aqui já é o suficiente. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é amigo, viva conexões reais. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.